Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 42º dia de propósito. Muito bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu sempre vou cumprimentar você assim. Porque nós sempre deixaremos os vídeos disponíveis, né? E agora com uma novidade, estamos no Instagram e no Facebook, isso você já sabia, mas também estamos com todos esses vídeos disponíveis no YouTube, no nosso canal oficial chamado Exalando Vida Oficial. Então, de repente, você quer encaminhar, né, esse devocional para alguém, não tem como enviar porque a pessoa não tem rede social, Instagram e Facebook, você pode enviar agora pelo YouTube, você acessa, se inscreve lá no canal e compartilha todas as mensagens, inclusive tem outras mensagens lá já disponíveis, né, mas também com relação ao nosso devocional desse ano de 2021, todos os vídeos nós estamos disponibilizando lá, tá bom? Aqui conosco, né, no Instagram e no Facebook, estamos já no livro de Números. Hoje, primeiro dia, né, do livro de Números, primeiro capítulo, na verdade. Hoje, de acordo com o nosso cronograma, vamos para o capítulo 1 e 2, seguindo aí esse cronograma poderoso até o dia 31 de dezembro de 2021. Mas se você está chegando agora, não fique triste e não fique desesperado, porque ontem mesmo algumas irmãs maravilhosas me procuraram, né, no privado, no direct, e me chamaram perguntando o seguinte: mas eu não comecei, agora vai ficar muita coisa para poder ler. Isso eu estava falando em Gênesis, né, desde o livro de Gênesis, quando começamos. Mas se porventura você não teve a oportunidade, não tem problema nenhum, começa de agora de Números, porque também vira e mexe, queridos, nós sempre estamos dando um feedback aqui nos resumos, né? Se você não sabe, eu sempre faço resumos daqueles capítulos do dia, entende? Então eu sempre vou estar fazendo um resumo, então eu faço menção de algo que ficou para trás e assim você não fica perdido, né? E assim você consegue ir acompanhando. E também lembrando você que todos os vídeos, né, do nosso devocional estão disponíveis aqui, né? Facebook, Instagram e YouTube agora. Então você pode a qualquer tempo acessar lá, dia 1º, dia 2, dia 3 e vir nessa jornada, como nós já estamos aqui agora, no 42º dia. E por que você não pode ficar de fora? Porque, queridos, há uma expectativa e há uma promessa mesmo de Deus para as nossas vidas, de que o melhor dessa terra é para nós, né? Ele disse que nós devemos experimentar da sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar dessa vida, nós precisamos ter conhecimento dessa palavra. O que muda a nossa vida é o conhecimento dessa palavra. E eu vou ficar falando sobre isso com você durante esse ano de 2021, porque, queridos, é bem verdade que quando nós recebemos instruções para a nossa vida, quando nós recebemos palavras em ação, palavras com poder, que é a palavra de Deus, algo acontece dentro de nós. Então nós precisamos tirar as coisas velhas, amém? Você precisa deixar essa palavra renovar você. É o que está em Romanos 12:2. Esse texto, desde o dia que eu conheci, mudou minha vida e eu sempre faço menção dele aqui nos nossos devocionais. Você não pode se conformar com esse mundo, você não pode achar que está tudo perdido, você não pode achar que tudo que todo mundo está fazendo, porque todo mundo está fazendo, quer dizer que é certo, porque não é. A palavra do Senhor, ela é o nosso guia. O Espírito Santo, na verdade, ele é o nosso condutor, né? Mas para que até mesmo você conheça o Espírito Santo de Deus e saiba como ele se move, saiba qual é o propósito de todas as coisas na sua vida aqui nessa terra, você só saberá conhecendo mais a Deus e conhecendo mais a palavra de Deus. Então é por isso e é por essas e outras razões o meu encorajamento para você vir comigo nessa jornada, tá bom? Combinado assim? Então hoje, começando o livro de o livro de Números, né? Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021, independente do dia que você estiver vendo, queria te dizer que essa palavra ela é atemporal, então qualquer tempo que você estiver recebendo ela, com toda certeza será uma bênção e ela irá produzir o resultado aí na sua vida, para o qual ela está sendo designada hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu orar por você, vamos fazer a nossa oração de cada dia pela manhã e vamos
vamos então adentrar no nosso propósito, capítulos 1 e 2 do livro de Números, tá bom? Então, se você puder, fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida agora, tá bom? Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, muito obrigada, nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida desse homem e dessa mulher, Pai, que estão comigo aqui de alguma forma, Pai. Talvez nem eles mesmos entendam, Pai, porque estão aqui, mas sabemos que a Tua palavra nos garante que há um tempo certo e há um propósito para que todas as coisas se manifestem. E eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, que toda resistência, Pai, caia. Sabe, que todos os sofismas e que todas as mentiras do diabo que foram colocadas aí diante dessas pessoas, Pai, que todas elas, Senhor, sejam canceladas e anuladas na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu ministro a libertação, sabe, Pai, mentes libertas, emoções libertas, Pai. Quantas pessoas estão presas, Pai, a sentimentos ruins? Quantas pessoas, Pai, estão se sentindo opressas, Pai, por bombardeios na mente, por situações que Satanás fica trazendo do passado. Senhor, eu ministro a libertação, eu ministro transformação, eu ministro o renovo na mente de cada um dos meus irmãos que estão comigo hoje, para que, Deus, eles venham experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade para a vida deles. Senhor, eu te peço, assim como o Senhor um dia encontrou Paulo ali, e ali depois disso, né, de Saulo para Paulo, Pai, ele teve uma transformação. Eu peço a Ti que cada uma dessas pessoas, assim como a minha vida também, que sejamos transformados, Pai, que as escamas dos nossos olhos caiam e que nós possamos enxergar e ter a visão de acordo com a Tua visão. Abra o nosso entendimento, abra o entendimento de cada um que está comigo agora, Pai, para que eles desfrutem do melhor dessa terra, que é uma garantia do Senhor na Sua palavra para as nossas vidas. Assim oramos, bendizemos o Seu nome e eu os abençoo com toda sorte de bênçãos, Pai, para que tenham um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Agora podemos continuar no nosso devocional aqui, livro de Números, capítulo 1 e capítulo 2. Eu só sei de uma coisa, meu irmão, eu só sei de uma coisa, minha irmã. 2021 será o melhor ano da tua vida, será o melhor ano da minha vida, porque Deus tem promessas em manifestação para nós. Deus tem promessas em manifestação para as nossas vidas. Então, recebe, creia, tão somente creia, porque a palavra do Senhor diz, queridos, que tudo é possível àquele que crê. E nós somos esse povo que crê, amém? Nós não somos um povo que vivemos por vista, queridos, nós vivemos por fé. Eu sei que isso para as pessoas pode parecer loucura, mas nós temos que viver, queridos, de acordo com o que o nosso Pai diz, né? Nós temos que viver guiados pela palavra do Senhor. Se tem algum conselho que você deve considerar, que você considere o que Deus diz a seu respeito, porque Deus, ele é seu Pai, ele é o seu Criador. Antes você era criatura de Deus, criada por Deus. Quando você confessa Jesus e recebe Jesus na sua vida, você se torna filho de Deus, você se torna co-herdeiro com Cristo. Isso mesmo. Tá bom? Só queria lembrar você de capítulos que você entenderá mais do Novo Testamento sobre isso que nós estamos falando aqui agora, tá bom? Então vamos lá, queridos, terminamos ontem Levítico. E no livro de Levítico, ontem falamos muito sobre a questão da obediência, lembra? O Senhor falando com o povo, que o povo deveria obedecer. Se eles obedecessem, queridos, haviam uma série de benefícios que eles iriam desfrutar. Mas se eles desobedecessem, também haveria um ônus, né? Também haveria uma consequência daqueles erros e daquela desobediência, daqueles pecados que eles cometessem. Então o Senhor deixou esse rol no livro de Levítico ali, queridos, muitas instruções poderosas, né? Enquanto o Senhor levou Moisés ali para o Monte Sinai, deu todas as instruções, muitos feedbacks, os 10 mandamentos, e ali nós finalizamos então Levítico, hoje adentrando em Números. A palavra continua dizendo no capítulo 1 mesmo de Números, queridos, que no dia 15 de abril, como se fosse 15 de abril para nós hoje, mas na tua Bíblia talvez vai estar como na minha, né? É porque isso aqui eu busco sempre algo mais detalhado para explicar, fica mais fácil o entendimento. A palavra vai dizer assim, ó, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Então talvez na tua versão esteja assim. Então diz assim, no dia 15 de abril, após a saída do povo do Egito, então, ou seja, já há 2 anos aqui, né? Aqui está dizendo no segundo ano, porque no primeiro dia do segundo ano, primeiro dia do segundo mês do segundo ano.
que o povo já tinha saído do Egito, então nós já estamos aqui no segundo ano, amém? O Senhor deu as seguintes ordens a Moisés no tabernáculo no deserto do Sinai. Então, o que o Senhor disse aqui? Minha irmã, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Olha só, ele disse o seguinte para Moisés e para Arão: vocês vão precisar fazer uma separação. Na tua versão pode estar recenseamento. Essa palavra quer dizer separação. Faça uma separação em toda a comunidade de Israel com a finalidade de que você vai separar todos os homens de 20 anos acima que estejam prontos, preparados para irem para a guerra. Foi isso que o Senhor deu a instrução para Moisés e para Arão. Então ele disse o seguinte, você vai separar cada homem de acordo com as suas tribos. Então as tribos aqui, quando faz menção, queridos, ainda está lá em Êxodo, quando estávamos falando sobre as tribos de Israel. Lembra? 12 tribos, os 12 filhos de Israel, que era Jacó. Pois é, então aqui ainda está perdurando essa questão das 12 tribos, ok? Então ele disse, você vai fazer tudo dessa forma, vai separar um homem de cada tribo, né, para poder representar, e ali ele fez menção das 12 tribos, você lembra? Os nomes era Ruben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Assé e Naftali. Então aqui são os descendentes que ficaram representando cada uma das tribos aqui, ok? Uma observação importante que você vai ver logo no capítulo 1 é o seguinte, que cada um nos capítulos vão sendo separados de acordo com a quantidade de homens que tem disponível ali naquela tribo. Então vai oscilar um pouco, você vai ver que uns tem mais, outros tem menos, mas no final das contas, a soma de todos esses homens, né, para a guerra foi de 603.550 homens, tá bom? Na sua Bíblia vai estar dessa forma. Queridos, o capítulo 1, já finalizando, ele é bem pequeno aqui, porque a maioria dele vai estar fazendo menção realmente dessa questão da separação dos homens, das tribos, né, de cada tribo e a quantidade específica que foram separados para a guerra, que o Senhor então deu ordem a eles. O Senhor também disse mais uma coisa importante você saber aqui, que os levitas, eles não seriam incluídos aqui nessa quantidade de números de pessoas separadas para a guerra. Por quê? Porque os levitas da tribo de Levi, eles seriam separados, queridos, para outra finalidade. Eles guardariam o tabernáculo. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles iam ficar responsáveis por guardar as tábuas da aliança. E detalhe, todas as vezes que houvesse a necessidade, né, de remoção do tabernáculo ali, de acordo com que o povo fosse andando, né, se locomovendo, então eles teriam que remover, fazer e montar, né? Montar e desmontar o tabernáculo para todos os lugares por onde eles fossem, tá? Outra coisa importante no capítulo 1 de Números aqui, o Senhor já vai dizer que ninguém estranho poderia tocar no tabernáculo, porque se tocasse iria morrer. Então Deus já deu essa instrução, né? Dizendo que então quem seriam os responsáveis? Os levitas, né? Da tribo de Levi, tá bom? Então, somente eles ficariam responsáveis, ninguém sem autorização poderia tocar no tabernáculo. Ok. Então, queridos, aqui termina dizendo que a tribo de Israel, eles deveriam cada um armar as suas tendas nos seus espaços específicos, né? Colocar a sua bandeira em cada divisão ali para fazer a separação de cada tribo. E também, queridos, que os levitas, como a gente já mencionou, deveria montar o acampamento ali e eles então montariam em volta, né? O tabernáculo ficaria centralizado e as 12 tribos ficariam em volta ali do tabernáculo. E olha a importância do tabernáculo estar sendo montado ali, porque, queridos, a palavra diz que o tabernáculo ali era uma segurança, né, para o povo de Israel ali não ser atingido pela ira de Deus. Olha que coisa poderosa isso. Então essa era a finalidade do tabernáculo estar ali centralizado entre as tribos de Israel. Esse era o propósito do Senhor quando deu todas essas coordenadas, tá bom? Assim finalizamos o capítulo 1, então dizendo que os filhos de Israel, né, todas as tribos fizeram tudo, obedeceram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E assim, vamos para o capítulo 2 e já finalizamos o nosso devocional de hoje, amém? Sejam muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá, então capítulo 2 de Número, o Senhor continua, na verdade, dando ordens a Moisés, né? E agora, a separação que o Senhor está dizendo aqui que deveria ser feita seria o seguinte:
todas as tribos, cada uma das suas tribos, né, ela deverá se acampar num lugar específico, nós falamos disso aqui agora, era um lugar próprio, só que, queridos, esse lugar próprio e específico, o próprio Deus designou quem ficaria ao sul, quem ficaria para cá, quem ficaria ao norte. O Senhor não separou somente os lugares, como separou também líderes para cada uma das tribos. As tribos eram representadas por cada uma representados pelos nomes dos filhos ali de Israel, certo? Que nós fizemos menção aqui no capítulo 1, mas mais do que isso agora, o Senhor designou aqui que cada um fizesse a separação do lugar, fizesse a separação pela bandeira, né? Representando ali a sua tribo e a sua família, e também, queridos, ele levantou, como eu disse, um representante de cada tribo. Além de levantar um representante de cada tribo, olha só o que mais que o Senhor fez. Ele determinou quem iria em primeiro, segundo, terceiro lugar ali marchando, exatamente. Então, por exemplo, a primeira tribo que lideraria, que iria à frente, seria a tribo de Judá. E, por exemplo, quem seria a última? A tribo de Dan. Foi isso que o Senhor determinou. Quando você fizer a leitura aí do capítulo 2, né, que eu estou crendo que você vai ler em nome de Jesus aí hoje o seu devocional, tá fazendo menção disso, né? Judá sendo o primeiro ali, de acordo com as orientações do Senhor, e Dan ali sendo o último, né? Então, todas essas coordenadas, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles seguiram, amém? Não se esqueçam que o total de homens, no capítulo 2, faz menção novamente, era de 603.550 homens ali, então isso não está incluído os levitas, mais uma vez estou dizendo para você, a palavra frisa muito isso, porque os levitas eram homens separados para guardar o tabernáculo e ficar responsável de desmontar e montar na medida em que eles se mudassem de cidade, tá bom? Queridos, então finaliza assim o capítulo 2, eles cumprindo tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, né? E ali, queridos, cada um com a sua família marchando de acordo com as instruções que Deus havia dado. Hoje foi bem rapidinho o nosso devocional, não é verdade? Que bênção que você esteve aqui comigo, que você está aí assistindo e fazendo firme esse propósito. Se você quiser saber um pouco mais desse propósito, aqui no feed, né, e no YouTube, como eu disse, tem o cronograma com todos os capítulos, fazendo menção aqui de cada um dos vídeos também. Temos todos os vídeos de todos os dias, então ainda dá tempo de você vir conosco nessa jornada para fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, tá bom? Então nós nos vemos amanhã, temos um encontro marcado às 6:30 da manhã, se você quiser ao vivo, ou então a qualquer tempo. É sempre uma bênção ter você conosco. Eu queria que você soubesse que eu tenho orado por você, para que todas as bênçãos do Senhor alcancem você para esse ano de 2021, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã.